potencial elétrico devido a toda a barra num ponto P sobre esse eixo. Coloquei o eixo perpendicular à barra passando por uma das extremidades. Poderia ter colocado ele aqui no meio, bom, ia mudar algumas coisas. Mas nessa situação aqui, a mesma história, a gente está partindo daquilo que nós já calculamos, né, que foi o potencial elétrico, a gente acabou calculando o potencial elétrico devido a uma carga pontiforme. E aqui eu estou trabalhando com uma carga pontiforme infinitesimal. Estou considerando que é mais fácil a gente trabalhar assim, né, considerando que todo o corpo, todo objeto é formado por várias infinitas, né, cargas pontuais. E aí eu posso usar essa ideia do potencial infinitesimal. É um ponto de partida para a gente fazer esse cálculo. Tá? Aqui o dq expresso em termos de densidade de carga, lambda dx, ou poderia ser um lambda dl, lambda dz, lambda dy, né? Distância r, definida a partir, estou medindo o x a partir da origem, certo? E aqui a distância, chamei de a, distância até a barra. dv é isso, se eu quiser achar o potencial total, devido a toda a barra, tenho que integrar cada contribuição individual de potenciais, né, infinitesimais. E aí ficamos com essa integral aqui de dx, tiro o lambda para fora, né, como se fosse um du sobre u ao quadrado mais ao quadrado. Isso aqui, a gente não usou nada daquilo que nós, quer dizer, pelo menos eu não usei, vocês podem ter aprendido como calcular essa integral, mas eu não lembro agora, né, não dá para fazer um integral de u na menos u ao quadrado, né, no menos 2 du, enfim, não dá para fazer isso, não dá para fazer nem substituição trigonométrica aqui, nesse caso. Então, foi pegado uma tabela e aí, copiando e colando, né, tu vê que se assemelham as expressões. Aqui é um neperiano, né, de u mais essa raiz. Sendo que o nosso u é o x, né, e tem que substituir, vejam que esta integral, aqui não está feita, não foi colocado limite de integração porque está em u. Mas quando eu for substituir o resultado dela, aí quando vocês expressam a integral, tem que colocar os limites de integração. Tem visto que tem faltado isso. Importante. Tá? Na hora, então, que eu for colocar isso aqui, tem que aplicar esses limites de integração de 0. Estou conseguindo escrever o 0. 0 a L. Tá? Então, vai substituir ali o x uma hora por 0, outra hora por L. Né? Limite superior mais limite inferior. Chegamos nessa expressão final aqui para o potencial no ponto P. Tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Professor? Sim. Nesse caso, as linhas de campo são perpendiculares a x, né? As linhas de campo são perpendiculares a x, próximo à barra, sim. Mas aqui a gente nem precisa pensar muito nisso, né? Porque não estamos usando ainda aqui o conceito de campo elétrico. A gente está usando o conceito que a gente deduziu esse potencial infinitesimal para uma carga pontual. Não, tá. Beleza, que eu estou aproveitando para tirar uma dúvida da lista. Mas o campo elétrico ao redor desta, pelo menos na região central, seria perpendicular. Aqui, como a barra é finita, nós teríamos efeitos de borda. Então, não dá para usar lei de Gauss, por exemplo, para resolver isso aqui. Se fosse calcular o campo elétrico. Entendi. Tá? Próximo, disco. Aí o disco, vocês já viram lá no caso do campo elétrico, aqui mais fácil, né? Não tenho botar vetor. Vou fazer de conta que o disco é formado por vários anéis de carga infinitesimal. Então, em vez de chamar um dqzinho aqui, eu vou dizer que todo anel, né, ele é infinitesimal. Então, aquela expressão que nós achamos lá, ó, essa expressão aqui, agora vai virar esta, e essa aqui não vai ser para uma carguinha, vai ser para todo um anel de carga. Então, dq sobre 4πy0. Tá? Então, dq é a carga, não é só de um pontinho, é de todo um anel infinitesimal. A carga total dele é dq. Então, copiando e colando de lá, ó, aquele v, transformamos ele em dv. Sendo que agora a carga está distribuída numa superfície, né, então eu defino o dq como sendo um sigma dA. E o diferencial de área é
Então, se eu pegar este anel de carga, ele tem uma espessurazinha dr, vou cortar ele, vai formar um retângulo, né? Sendo que aqui é dr, a espessura do anel, e ali é o perímetro, 2πa. Poderia chamar de dA aqui, se quisesse, né? dA. Essa parte, altura aqui, né? Esse corte transversal. É que está chamando aqui de dA. Então, por isso, 2πa dA. Tá? Então, no lugar de dq, a gente vai escrever sigma vezes 2πa dA. Certo? Bom, e aí, é só proceder à integração. Então, vamos jogar tudo isso, tem que somar todas essas contribuições, são vários anéis. O que que muda aqui? Muda que, dependendo de qual anel a gente desenhar aqui, a distância D vai ser diferente, mudando de um anel para o outro. Se pegasse um anel mais externo aqui, ó, a distância do anel até o ponto P seria um valor maior. Então, tem que somar todas, levar em conta todas essas contribuições. A integração foi feita de 0 a R, por quê? Porque eu tenho anéis desde raio A igual a 0 até anéis de raio A igual a R total. Por isso de 0 a R. Somando tudo essa integral aqui, o 2 não foi... Está em K, mas poderia ter deixado em 1 sobre 4πε0. É bom deixar o 2 ali porque facilita o cálculo dessa integral. Como se fosse ali o integral de... no caso, se a gente chamar de U, né? X ao quadrado mais A ao quadrado, vai ter que du é igual a 2x dx. Tá? Então, no caso, como está em A, né, a gente já tem o que seria a nossa variável, x é como se fosse uma constante, porque eu não estou mudando o ponto P de posição durante este cálculo, o que está mudando é o raio do anel. Então, aqui a nossa variável, na verdade, é o A, então seria 2A dA. Tá? Vou apagar aqui. Então, 2A dA. É o que nós temos aqui, né, dessa expressão. Então, é como se fosse U na menos 1 meio, du. Integral, essa integral aqui, fácil de resolver, a integral de uma potência, né, tem que somar mais 1, vai dar U na mais 1 meio, e o U é x ao quadrado mais a ao quadrado, então já está aqui, né, aqui, sobre 1 meio, então esse 2 vai para cima, por isso que vai simplificar 1 dos 4πε0 ali, ficou 2ε0. Sigma saiu para fora da integral, o π cortou com o π do 4πε0, substitui os limites de integração superior e inferior no lugar do A. Tá? Então, no lugar do A. Na hora A igual a 0, a raiz de x ao quadrado que é x, o limite inferior, né, por isso menos, o limite superior, substitui o A ao quadrado por R. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Na matemática ou no desenvolvimento? Não? Tá. Então, agora a gente vai tentar uma outra abordagem, certo? Então, a primeira abordagem foi considerando que os objetos, as distribuições de carga, eram formados por carguinhas infinitesimais, dqs. E aí a gente já sabia de antemão que o potencial de uma carga infinitesimal era dq sobre 4πε0r. Agora, a outra abordagem é a seguinte, a gente tem que conhecer o campo elétrico, né, para poder calcular a diferença de potencial e, então, o potencial elétrico num ponto. Lá, até agora, a gente não estava preocupado com o campo elétrico, até porque nós já tínhamos usado o campo elétrico de uma carga pontiforme para chegar na expressão, para chegar nessa expressão aqui, né? Tá?
Então, é assim, né? Então, eu tenho aqui um campo, né? Esse campo aqui está mostrando linhas de campo divergente, né? E eu vou me deslocar, eu vou pegar uma carga de teste Q0 e vou me deslocar essa carga de teste Q0 desde uma posição inicial I até uma posição final F. E nesse deslocamento, essa carga de teste vai estar sob a ação da força elétrica. Tá? Só um minuto. Boa, gente. Pessoal, vamos fazer o meu e-mail acadêmico. Para vocês entrarem direto na sala, ok? Então, aqui, ó. Então, esse deslocamento aqui, eu vou estar sob a ação da força elétrica, que é Q0 vezes E. Durante o deslocamento, o ângulo formado entre a força e o deslocamento dl, né? dl é tangente à trajetória em cada ponto, vai estar variando. E nós já fizemos esse cálculo, já foi explicado. Eu quero calcular o trabalho realizado pela força elétrica, ou pelo menos o trabalho realizado contra a força elétrica. Uma força que queira fazer com que a partícula se movimente com velocidade constante, por exemplo, desde o ponto I até o ponto E. Então, seria um trabalho contra a força elétrica. Até por isso, a gente pode entender melhor o sinal menos que aparece na equação. Mas, enfim, então, um trabalho de uma força, integral de F, produto escalar, né, de F por dl. F é Q0E, tirei o Q0 para fora, ficou a integral de E dl desde um ponto inicial até o ponto final, enquanto essa força estiver agindo. Se eu dividir tudo por Q0, né, dividir um lado da igualdade por Q0, tem que dividir o outro lado da igualdade por Q0 também. E aí nós vimos que a definição, né, disso aqui, o trabalho realizado por unidade de carga é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, nós, ao fazermos esse cálculo, nós estamos, ao dividir por unidade de carga, ver o trabalho por unidade de carga, nós estamos calculando a diferença de potencial entre dois pontos. E quando eu estou calculando a diferença de potencial entre dois pontos, eu não preciso me preocupar com a definir um nível de referência. A diferença de potencial não importa, né, o nível de referência. E diferença de potencial é potencial no ponto final menos valor final menos inicial, né, potencial final menos potencial inicial. E aí, pela definição, então, ΔU sobre Q0 é menos W sobre Q0. Então, ficamos juntando aqui essa expressão VF menos VI, simplesmente é igual a menos a integral de EDL. O trabalho, né, a integral de EDL, trabalho por unidade de carga é a integral de EDL. Tá? E aí tem esse menos porque o trabalho de uma força, se ela é conservativa, é igual a menos a variação da energia potencial. Por isso apareceu este menos. Então, essa equação vai ser bastante utilizada, né, a partir de agora. Certo? Vejam, final, variação, né, sempre final mais inicial, e aqui, lembrando que a gente está calculando um trabalho que tu tem que ir de um ponto para o outro. Então, tu parte do ponto inicial e vai até o ponto final. Então, ir sempre do ponto inicial até o ponto final, essa integral. Se eu fizer uma referência do potencial nulo no infinito, é como se eu partisse, né, com a carga de teste, que é zero, lá bem longe da distribuição de carga que está gerando esse campo. Então, potencial nulo infinito quer dizer potencial inicial igual a zero. Então, já colocaria um zero aqui, e este F seria um ponto P. Qual é o potencial num ponto P? Então, V de P seria simplesmente menos a integral de infinito a RP. Tá claro isso, gente? Essa passagem daqui para cá. Eu prefiro que vocês lembrem mais dessa equação aqui, porque na hora a gente decide o que vai usar. Vai acabar chegando nessa forma aqui. Mas é importante que vocês entendam o que foi feito daqui para cá. Tá claro? Então, se eu quiser definir a diferença de potencial entre dois pontos, simplesmente o cálculo dessa integral já vai me dar essa diferença de potencial. Tantos volts, ΔV. Ou uma expressão, que é a diferença de potencial. Mas se a pergunta for diferente, qual é o potencial no ponto P
Se eu considerar o potencial nulo no infinito, para eu determinar o potencial num ponto, eu tenho que definir obrigatoriamente um nível de referência. Tá? E, em geral, se define esse nível de referência no infinito. O que significa fazer isso? Significa que, quando eu defino o potencial no ponto P em relação ao infinito, é como se eu estivesse, na verdade, como eu estivesse determinando a diferença de potencial entre este ponto e um ponto no infinito. Tá? Então, o ponto inicial agora não é mais um i qualquer, é simplesmente infinito. E o ponto final é o raio, né? Se a expressão for radial, é a distância radial até o ponto P. E o V de infinito, definido como zero, já vai zerar essa parte aqui, ficou potencial no ponto P. Então, tem duas coisas aqui. Sutil a diferença. Aqui é a diferença de potencial, e aqui é o potencial no ponto P, considerando o ponto inicial de partida no infinito. Quando a gente calcula a diferença de potencial entre dois pontos, é como se eu estivesse calculando o trabalho realizado por uma força para levar uma carga de teste de um ponto inicial a um ponto final. É isso que vocês não entendem, às vezes, aí na hora de fazer a conta. Vamos partir de uma coisa simplesinha aqui para a gente entender, né, um conceito que vai vir em seguida, que é o conceito de equipotenciais. Tá? Então, aqui eu tenho uma carga pontiforme, está mostrando que o campo ao redor da carga ele é radial, as linhas de campo são radiais, né? Quer dizer, o campo elétrico ele só varia se mudar a distância radial até a carga, até o centro de carga. E aí eu resolvo, né, deslocar uma carga de um ponto inicial I até um ponto inicial F sobre uma linha, sobre um caminho que é um arco centrado na carga. Foi uma escolha, né, só para demonstrar que a diferença de potencial entre esses dois pontos vai dar zero. Então, a pergunta é, faz conta que eu não sei, qual a diferença de potencial entre este ponto aqui, de raio RI, e este outro ponto aqui de raio RF? Se é um arco de circunferência, esses dois raios vão ser iguais, né? Então, ΔV, potencial no ponto final, menos ponto inicial, diferença de potencial entre os dois pontos, é igual a menos integral de EDL desde o ponto inicial ao ponto final. Agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou substituir, nós conhecemos o campo elétrico, que é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? E a gente sabe que no caso de uma carga pontiforme, a expressão para o campo elétrico, ele é função radial, né? É um E de R. É dada por um K, Q, sobre 4π, ε0, R ao quadrado. Então, radial. Varia com o inverso quadrado da distância. Se quiser botar o vetor aqui, pode, mas aí tem que botar o vetor do lado de cá também. O vetor unitário é. Professor, tendo o K em cima ali, igual tem que botar o 4π. Claro que não, é eu que estou rateando. Obrigado. Tá, aqui chegou gente aí, aí eu já me perturbei ali. Pronto. Faça um e-mail acadêmico. Então tá, então aqui tá claro nessa expressão do campo elétrico de uma carga pontiforme que o campo elétrico é radial. Ou seja, se o campo elétrico é radial, a força elétrica também é radial. Ela varia com raio. Então, quando eu for fazer o produto escalar de E por dl, né, a projeção de dl sobre R, né, o que importa aqui é que tu não tens variação do raio, né, tu não vai ter deslocamento radial nessa mudança aqui de I para F. Então, abrindo o produto escalar, o campo ele é um E de R, aí tu vai ter um cosseno de θ dl, né? Mas, o que é o cosseno de... Por que deu zero isso aqui? Porque o ângulo formado entre o campo, né, é radial, portanto, vai ser perpendicular ao dl. Isso aqui é um arco de circunferência. A tangente, esse arco, né, forma 90 graus com E, em qualquer ponto da trajetória. Então, para qualquer ponto da trajetória, tu vai ter o produto escalar sendo igual a zero. A sombra de dl por dr vai ser igual a zero. Tá? Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é zero.
Presta atenção aí, ó. A diferença de potencial entre esses dois pontos é zero, mas isso não quer dizer que o potencial, qualquer ponto, seja zero, tá? Simplesmente quer dizer, esse potencial aqui era, sei lá, 10 volts, quanto que é o potencial lá? 10 volts também. Então, o potencial existe. Se forem 10 volts em relação à Terra, ou 10 volts em relação ao infinito, ou 10 volts em relação ao centro da carga, posso definir vários níveis de referência, então eu vou ter um valor de potencial, sim. Inclusive, o potencial elétrico, se eu considerar um nível no infinito, alguém lembra da expressão? Q sobre 4π ε0 R, né? É o potencial definido para qualquer ponto ao redor de uma carga pontiforme. Ele existe. Mas a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero. Clareou? Então, eu vou dizer o seguinte, que se eu fizer um deslocamento num arco de círculo centrado na carga, eu estou me deslocando em cima de uma curva que, em todos os pontos, o potencial é o mesmo. Essas curvas em que o potencial é o mesmo em cada ponto da curva, quer dizer, equi, né? É igual, potencial é igual, é uma equipotencial. Essa curva aqui é uma equipotencial. Tá? É uma curva de mesmo potencial. Para a carga pontiforme. Não quer dizer que todas as curvas equipotenciais vão ser sempre arcos de circunferência. Tá? Então, aqui está explicando por que deu zero ali. Então, ΔV igual a zero, mas isso não quer dizer que V igual a zero. Primeiro ponto. Outra coisa. Vocês viram que a diferença de potencial deu zero, mas se fosse substituir aqui, ó, o campo elétrico não é zero nessa região. Tá? Então, o fato da diferença de potencial ser zero numa região, isso não quer dizer que o campo elétrico é zero. Porque, à primeira vista, tu olha essa equação aqui, ó, tá, lado de cada igualdade, deu zero, ΔV igual a zero, então E igual a zero. Para lá. Porque aqui dentro dessa integral, assim como lá na lei de Gauss, gente, não é só o campo elétrico, isso aqui é um produto escalar. Não é só uma coisa, é um produto de dois vetores, produto escalar de dois vetores, que por sinal nem vai dar um vetor, vai dar uma coisa escalar. Tá? Então, se ΔV igual a zero quer dizer que E igual a zero, de jeito nenhum. O contrário, se eu tenho certeza que num lugar, por exemplo, no interior de um condutor qualquer, eu desenho uma esfera aqui, mas podia não ser, dentro de um condutor, sempre o campo elétrico é zero, né? Quando tiver em equilíbrio eletrostático. Então, se E igual a zero, se eu conheço que E igual a zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, aí, com certeza, este lado da igualdade é zero, consequentemente, aí sim, o outro lado vai ser zero. Então, dentro de um condutor, sempre as diferenças de potencial vão ser zero. O que também não quer dizer que o potencial vai ser necessariamente zero. Por exemplo, eu posso ter aqui um condutor, potencial lá dentro definido em relação a algum ponto, né? Pode ser que não seja no infinito, pode ser que não seja na superfície, ou pode ser que seja, enfim. Lá, tu botou lá 1 volt, um pontinho ali dentro. Pegar outro ponto qualquer. Qual vai ser o potencial naquele outro ponto qualquer? 1 volt também. Outro ponto, 1 volt. E assim por diante. Mas a diferença de potencial entre dois pontos que estão a 1 volt e 1 volt é zero. Então, peguem bem essa ideia aí. Diferença de potencial não tem nada a ver com potencial. Claro que para fazer a conta a gente pode achar uma relação, porque até o potencial tem que ter um nível de referência, né? E o fato da DDP ser zero não quer dizer que o campo vai ser igual a zero. Tranquilo? Aqui está mostrando, ó, as curvas de mesmo potencial. As equipotenciais ao redor de uma carga pontiforme. Está pequeno o desenho? Ó, circunferências concêntricas com a carga. Toda vez que eu me desloco de um ponto para outro dentro da mesma equipotencial, a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser zero. Quando eu mudo de equipotencial,
aí eu vou ter uma diferença de potencial que com certeza não vai ser zero. Tá? Então, quando tiver deslocamento radial aqui, a DDP não vai ser zero. Certo? Outra coisa, vejam que a distância entre as equipotenciais, ela está sendo variável aqui. Tá? Então, ΔV é variável. Por exemplo, o potencial aqui é 10 volts. O potencial aqui é 20. O potencial aqui é 30 volts. O potencial lá é 40 volts. Então, pelo fato, que eu quero dizer que pelo fato da DDP está indo de 10 em 10, não quer dizer que a distância, né, que eu vou percorrer ali entre uma equipotencial e outra vai ser a mesma. Tá? Bom, vamos ver se a ideia de equipotencial ficou clara. Primeiro aqui, né? Aqui eu tenho curvas quaisquer que são superfícies equipotenciais. É um plano equipotencial aqui, tá? E aqui eu tenho um deslocamento que foram dado nomes, né? Para vários deslocamentos. Então, deslocamento 1 aqui sobre esse plano aqui, que qualquer coisa que tiver aqui em cima está no mesmo potencial. Então, o potencial dali é V1, podia ser os mesmos 10 volts, né? Falta de diretividade. 10 volts aqui. A pergunta é, quanto que vale o trabalho para levar qualquer partícula deste ponto aqui para este outro ponto aqui sobre essa equipotencial? Zero. Esse aí acho que é zero, professor. Isto, é zero. Aqui está mostrando o vetor campo elétrico. Tá? Por que está desenhado aqui com 90 graus? Porque sempre, a característica é que o vetor campo elétrico vai ser sempre perpendicular às superfícies equipotenciais. Tá? Por quê? Isso sai daqui, ó. Se é equipotencial, ΔV igual a zero. Neste caso, o E tem que ser perpendicular ao deslocamento. Então, se eu fizer deslocamentos circunferenciais aqui, eu vou garantir isso. Então, para a carga pontiforme, por isso que as equipotenciais são circunferências, centradas na carga. Aqui eu não sei que tipo de... Pode ser... Não sei que tipo de distribuição é, mas com certeza... Bom, a gente vai fazer essa pergunta depois. Não vou fazer a pergunta agora. A pergunta que eu faço é o seguinte, trabalho 2. Trabalho 2, onde é que está? Aqui. Estou tirando uma partícula daqui, estou indo lá embaixo e voltando. Posso até ter passado pela curva de potencial 4. Mas qual é o trabalho o trabalho 2 para levar a partícula daqui até aqui? Desse ponto inicial até esse ponto final? Zero também. Eu Zero acho que também é zero. Por quê? Então, ΔV... Porque acho que o que importa aí é o final e o inicial, né, professor? E aí, ΔV igual a zero. O que isso aqui é? Isso aqui é menos a integral de E escalar dl. De um ponto inicial ao ponto final, né? De um ponto inicial ao ponto final. E isto aqui, na verdade, é a mesma coisa que o trabalho realizado por unidade de carga. Então, se eu deslocasse uma carga Q0 de 1 microcoulomb, né, daqui desse ponto para aquele outro lado, não interessa. Se for 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, o trabalho vai ser zero, porque ΔV é igual a zero. Essa é a ideia. Trabalho 3. Como é que eu posso comparar o trabalho 3 com o trabalho 4? Agora vamos comparar esses dois aqui. Eles são iguais? São iguais, porque eu estou saindo do potencial 1, olhando o trabalho 3, saindo do potencial 1 indo para o potencial 2. Essa trajetória 3 aqui. Na trajetória 4 é a mesma coisa. Lá embaixo não interessa. O ponto inicial é no potencial 1 e o ponto final é no potencial 2. Então, a DDP entre essas duas regiões é a mesma. Tá? Então, os trabalhos vão ser iguais. O trabalho só depende de qual potencial tu está, né? Qual a diferença de potencial que tu tens. Então, mostrando, ó,
Como é que são as equipotenciais caso tenha um campo uniforme? Tá? Um campo uniforme, as linhas de campo estão mostradas aqui em laranja, tá? E observa que a distância entre as linhas de campo não está mudando, né? Então, são paralelas. Isso mostra um campo uniforme. Que tipo de deslocamento eu tenho que realizar aqui para que não mude o potencial de um ponto para o outro? Então, a integral de E dl vai dar igual a zero. Em que situação? Nesse caso aqui, podia chamar de dx, por exemplo. Para isso aqui, para que esse produto escalar dê igual a zero, qual deve ser o ângulo entre o campo elétrico, que nós estamos enxergando aqui na horizontal, e o deslocamento? 90 Zero, graus. professor. Para que eu tenha ΔV igual a zero. Tem que ser igual a 90, né? Isso. Isso. Então, só pode me deslocar, se eu partir de um ponto inicial aqui, para que eu tenha um ΔV igual a zero, eu tenho que me deslocar, o meu DL tem que ser aqui, né? Ó. Ponto final aqui, ou aqui, não importa. Se eu me deslocar perpendicularmente à linha de campo elétrico, eu não vou estar variando o potencial. O que não quer dizer, de novo, que o potencial aqui seja zero. Podia ser aqui 1 volt, aqui 1 volt, aqui vai ser 1 volt também. Então, o potencial ele existe naquele ponto, só que a diferença de potencial de um ponto para o outro é zero. Professor, se eu comparar com o desenho de cima, então, digamos assim, que esse pontilhado azul é como se fosse uma camada, né? V1, V2, assim. Lado azul, sim, é que aqui está mostrando no plano da tela, né? Se tu pensar que esse campo elétrico foi gerado, por exemplo, entre as placas de um capacitor. Tá? Vou desenhar aqui duas placas. Aqui é uma carga positiva, ali carga negativa, e o campo elétrico ele é paralelo ali. Né? Então, tu vai ter... Como é que vai ser a tua superfície equipotencial? Então, o campo elétrico seria assim, né? De uma placa para outra. Uniforme, bonitinho, que nem está mostrando ali no desenho do lado. Tá? Então, essas linhas tracejadas, na verdade, seriam o quê? As placas? Seriam planos, né? Paralelo às placas. Paralelos às placas, exatamente. Planos paralelos às placas. Isso aí. No caso de uma carga pontiforme, aqui a gente está no plano, né? Então, parece que são circunferências. Na verdade, o que é que são? São cascas esféricas, né? Então, se eu me deslocar sobre uma casca esférica centrada na carga elétrica, gente, é uma região do espaço, né? É claro que ela é imaginária. Né? Então, se eu fizer um deslocamento com uma carga de teste sobre uma equipotencial numa casca esférica centrada aqui, não vai ter variação de potencial. O potencial vai permanecer constante. Tá? Depois ali, agora saiu da figura, vou mostrar aqui. Está mostrando o caso de um dipolo, né? Vejo que as equipotenciais são um pouquinho mais complicadas aí. Mas também a gente poderia determinar. Tá? Quando a gente se desloca em cima de um equipotencial, não é preciso realizar trabalho para deslocar a carga. Ou seja, não tem transferência de energia, não varia o potencial, não varia a energia potencial. Aqui, então agora a partir daqui a gente vai usar essa ideia, né, desse cálculo através do conhecimento do campo elétrico. Então vamos supor que eu queira determinar o potencial elétrico. Isso aqui é uma carga de teste, tá? Ficou igual àquela, não sei porquê. É só uma carguinha de teste. Potencial elétrico num ponto P aqui, perto de uma distribuição de carga pontiforme. Então, usando a equação, né, potencial final menos inicial, a partir deste ponto, chegando neste ponto aqui, quero determinar qual é a DDP entre esses dois pontos. Quero achar o ΔV.
Tá? Então, ΔV, que é o que está aqui, é menos a integral de E escalar dl. Produto escalar, G por dl. Como a gente sabe, o campo elétrico ao redor de uma carga pontiforme ele é radial, então só vai contribuir para a diferença de potencial entre dois pontos os deslocamentos que forem radiais. Se o deslocamento ele for sobre no mesmo raio aqui, é que nem deslocar um objeto horizontalmente. Lembram lá da física 1? Se eu deslocar um objeto horizontalmente, não varia a energia potencial, não varia o potencial, né, gravitacional. Então, aqui é a mesma coisa. Então, vamos, quando for fazer esse produto escalar, eu já sei que o campo elétrico é radial, né, ele vai com 1 sobre r ao quadrado, então, no lugar de dl, eu já vou colocar dr, porque é só o que importa, né? Os deslocamentos que tiverem um ângulo diferente de dr, a contribuição vai ser zero. Então, ficou integral de dr sobre r ao quadrado, tá? Que substitui o campo de uma carga pontiforme. E aí chegamos naquela expressão lá do RF menos RI, né? Limite superior menos inferior, tá? Integral de dr sobre r ao quadrado, r na menos 1 sobre menos 1, e aí ficamos com essa expressão. Se a gente quisesse, diz aí, fulano, qual é o potencial num ponto P, ao redor da carga? Então, a gente vai ter que me perguntar, professor, qual é o nível de referência? Vai ser a superfície da carga? Vai ser o centro da carga? Vai ser a Terra? Vai ser o infinito? Então, aqui está mostrando como seria o potencial num ponto se eu considerar o potencial nulo no infinito. Então, este cálculo aqui te dá a diferença de potencial entre dois pontos. Mas, para determinar o potencial num ponto, tens que ter um nível de referência. Tá? Então, se eu colocar o nível de referência no infinito igual a zero, é como se eu estivesse fazendo um deslocamento lá do infinito com a carga até o ponto considerado. Tá? Então, vou contabilizar o trabalho realizado desde o infinito com essa carga de teste até trazer ela para um ponto P qualquer, aqui perto da distribuição de carga existente. Então, quando eu substituo o R inicial por infinito, isso aqui vai dar zero, e o R e F para o R no ponto P, então está ali o potencial num ponto P ao redor de uma carga pontiforme, considerando o potencial nulo infinito. Certo? Está claro? Vamos adiante. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Agora nós temos aqui, né, um condutor esférico carregado. Tá? Nós já calculamos o campo elétrico ao redor de um condutor, dentro e fora, né, usando a lei de Gauss. Então, através da lei de Gauss, nós já temos esse cálculo pronto, e aqui está o gráfico do campo elétrico em função de R, para um condutor esférico de raio Rzão. Cuidado aí quando vocês forem trabalhar, né, integrais e substituição de limites, né? R, em geral, R maiúsculo é uma constante, letras maiúsculas são constantes, minúsculas são variáveis, para não ter problemas aí de simplificações. Tá? Então, vejam que o campo na superfície do condutor, quando Rzinho for igual a R, é dado por esta expressão aqui. Isso aqui é o campo na superfície. Mas o campo a partir da superfície é essa expressão geral aqui. Então, só foi substituído esse Rzinho por Rzão para determinar o campo elétrico num ponto, ou numa região, pelo menos, uma região de raio igual da superfície. Tá? Vamos lá. Então, agora a gente quer, por exemplo, determinar a diferença de potencial entre dois pontos dentro do condutor, ou fora dele, ou entre pontos fora e pontos dentro do condutor. Tá? Ou, simplesmente, determinar o potencial num ponto P, na volta do condutor. Tá? Então, a gente vai ter que escolher um nível de referência depois. A expressão que nós vamos usar é aquela sempre a mesma, né? ΔV é menos a integral de EDL. Tá? E se a gente já sabe que o campo é radial, já substitui DL por DR. Esses argumentos, assim, se vocês estiverem resolvendo um trabalho, tem que ser colocados em questão. Por que o DL virou DR, simplesmente? Tá? Tudo bem. Então, aqui, a gente vai aplicar esse cálculo. Tá?
eu quero saber qual é o potencial no ponto P, considerando potencial nulo no infinito. Certo? Então, para uma região radial maior que o raio da superfície. Então, essa distância aqui é Rzão. Tá? Então, vamos lá. Se o problema me pede para considerar, tá? Isso aqui como assim, é mandatório, digamos. Faça o cálculo considerando o potencial nulo no infinito. Então, tem que obedecer ao que está sendo pedido. É como se, considerar o potencial nulo no infinito, é como se eu estivesse trazendo uma carga de teste do infinito até o ponto em questão. Tá? Então, vou fazer valor do potencial final. Qual é o ponto final que eu quero chegar? O ponto onde eu quero calcular o potencial. Então, aqui no ponto P. Então, vai ser V de R ou V de P, né? Não sei como é que vai querer chamar. Eu chamei de V de R porque vai valer para qualquer distância R a partir do centro da esfera. Menos o valor inicial potencial. Como foi considerado nulo infinito, V de infinito, isso aqui vai ser igual a 0. Menos integral de E de R dr, né, desde o início até o fim. O início vai ser infinito, e o final vai ser um ponto R qualquer, medido em relação à origem ali da esfera. Tá? Claro isso? Então, nós vamos achar isto aqui. O campo elétrico ao redor de uma casca condutora esférica, nós já calculamos pela lei de Gauss, e está aqui substituído, então, E. E a fazer o cálculo, substituindo os limites superior e inferior. Pronto. Então, este é o potencial elétrico, V de R, lá no ponto P. Igualzinho, eu dou uma carga pontiforme. Tá? Tranquilo? Sim? Tranquilo. Tranquilo. Agora é o seguinte, vamos supor que nas mesmas condições, considerando V igual a 0 no infinito, o problema te pedisse assim, determine o potencial dentro do condutor num ponto qualquer, para um raio R qualquer lá dentro do condutor, para um R menor ou igual a R. Tá? Então, como o problema te pede para considerar desde o infinito até considerar o potencial nulo no infinito, a ideia é a mesma, tem que trazer a carga de teste lá do infinito, só que tu não pode parar aqui fora, porque está pedindo potencial lá dentro. Então, tens que continuar o teu caminho até o interior da esfera. Só que tem um detalhe importante, gente, que vocês costumam, às vezes, passar batido nisso. Presta atenção, acorda aí. O campo elétrico fora, ele é uma expressão. Nós vimos, é o Q sobre 4π, ε0, R ao quadrado. Está aqui. Isso é fora. Campo elétrico. O campo elétrico dentro de um condutor, seja esfera ou qualquer, é 0. Então, eu não posso usar o mesmo cálculo para duas regiões onde o campo elétrico é diferente. Então, eu tenho que fazer esse caminho por partes. Tá? Então, tu vais trazer... O problema pediu, de novo. Determina o potencial dentro do condutor para um raio R, medido a partir do centro dele. Considerando o potencial nulo no infinito. Então, tem que vir do infinito até onde tu conseguir ir, até a superfície. Né? Até na superfície, o campo elétrico é dado por aquela expressão lá. Nós vamos aproveitar aqui que a gente já fez o cálculo do potencial elétrico para um ponto P externo. Então, nós já sabemos, então, aqui, a gente já pode partir da superfície para dentro do condutor. Porque eu já posso dizer qual é o potencial na superfície. Qual é o potencial na superfície do condutor? É só pegar esta aqui e substituir o Rzinho por Rzão. Tá? Então, seria isso. Tá? Aqui está o V de R genérico para a região externa. Se eu substituir este R genérico para o R da superfície, simplesmente vai ficar um R maiúsculo lá. Então, ou seja, como se eu já tivesse considerado todo o caminho até a superfície. Seguindo adiante, então, ponto final, V de R. Aqui vai estar o V de R, tá? Lá dentro. Um R qualquer, um raio qualquer medido a partir do centro. Valor final menos inicial. É sempre o valor final menos inicial. O inicial agora virou V de Rzão. Presta atenção aí.
Um detalhe, assim, ó, vocês às vezes passam batido. R minúsculo é genérico, R maiúsculo é uma constante. Então, estou partindo da superfície agora para chegar até o ponto P. Então, V final menos V inicial. Igual menos integral de EdR e de RdR. Desde o valor do ponto inicial até o ponto final. Vamos lá. Só vou copiar e colar. Então, V de R, menos potencial na superfície, porque eu estou partindo da superfície. Como eu já tinha feito aquele cálculo lá, então vou substituir por o potencial na superfície, que é sobre 4πε0r. Igual, estou partindo da superfície, então R da superfície, ó, até um R qualquer dentro do condutor. E o campo elétrico lá dentro, olha só, é 0. E essa integral aqui vai dar 0, né? Essa integral vai dar 0. Consequentemente, conclusão que nós chegamos, que o potencial para qualquer raio, qualquer ponto dentro do condutor, vai ser igual a essa expressão aqui, que é uma constante, já que o R é o raio da superfície. Tá bem? Por isso, então, que qualquer diferença de potencial dentro do condutor vai ser 0, porque o potencial é constante, mas não necessariamente nulo. O potencial vai ser nulo dentro do condutor só se o problema tivesse dito: considere o potencial nulo no centro do condutor, no centro da esfera. Bom, aí sim, aí qualquer ponto aqui dentro teria um potencial igual a 0. Tá claro isso, essa sutileza aí, essa diferença? Importantíssimo aqui que vocês entendam, gente, essa parte. Ô, professor, Fala aí. ali dentro, então, eu não tenho campo, mas eu tenho potencial, é isso? Exatamente. Não tem campo elétrico ali dentro, ó. O campo é 0 dentro do condutor. Conclusão que tu chegou a fazer a conta, que o potencial lá dentro é dado por essa expressão aqui. Existe um potencial elétrico. Se tu considerar o potencial nulo no infinito. Tá? Se eu te perguntasse, qual é a diferença de potencial aqui dentro? 0. Tá? Tá, mas no espaço fora, se não tiver campo elétrico, não tem potencial, né? No espaço fora aqui, Isso. supondo que tu não tivesse campo elétrico, se fosse nulo, poderia ter, mesmo assim, tu ainda poderia ter um potencial, um valor de potencial. Depende de onde tu vai considerar o nível 0 de referência. Entendi. Tá? Agora aqui, ó, vamos complicar um pouquinho mais. Então, aqui até aqui era condutor. Agora, a partir daqui, nós temos... aqui ainda é condutor? Ah, não, aqui ainda... Não, desculpa. Aqui ainda é o condutor, está só mostrando... Tá resumindo, né? Colocando num gráfico a expressão para o potencial elétrico em relação ao infinito em função do raio. Então, aqui está o condutor que nós acabamos de fazer o cálculo do potencial e diferença de potencial. Desde 0 até a superfície, raio R, né, Rzão aqui, ó, o potencial é uma constante, dado por essa expressão aqui. Para a região externa do condutor, o potencial ele cai como sobre R. Curvinha azul. Ok? Os gráficos são bem diferentes de campo e de potencial, né? Agora, a ideia aqui é reforçar a compreensão fazendo um exercício, o mesmo exercício se eu considerasse o potencial, o nível de diferença mudasse. Tá? Então, nós vamos considerar agora, presta bem atenção aí, ó, o potencial antes, no cálculo anterior, foi dito que ele era nulo, ponto de referência 0 no infinito. Agora, vou dizer assim, agora eu quero que V de R seja igual a 0. Tá? Está sendo dito para considerar o potencial nulo na superfície do condutor. Tá? É só uma escolha, certo? É que nem tu dizer que está medindo a altura em relação ao solo, ao piso térreo de um edifício, ou está medindo a altura em relação ao primeiro piso do edifício.
É só essa diferença. Certo? Mas quando for medir a diferença de altura entre dois pisos, vai dar sempre a mesma coisa, independente de onde tu escolheu esse nível de referência. Então, aqui, de novo, vamos fazer esse cálculo considerando potencial nulo na superfície. Presta bem atenção. Primeiro cálculo, eu quero determinar o potencial elétrico num ponto P qualquer, externamente ao condutor, fazendo essa consideração. Então, é como se eu levasse uma carga de teste da superfície até o ponto P. O ponto de potencial nulo é como se fosse o início do caminho, da trajetória que eu vou levar a carga de teste. Tá? Então, a DDP entre estes dois pontos aqui, então V de R, ponto final. Então, estou indo agora partindo daqui, aqui é o ponto de partida, é o início, né? Eu considerei o potencial nulo aqui na superfície. E aqui é o ponto final. Então, vai ser o valor final do potencial menos o valor inicial. O valor final é para um raio R qualquer, ó, medido a partir do centro do condutor. Então, V de R menos o V inicial. O V inicial é o V na superfície. E está dizendo para considerar zero. Então, por isso que ficou zero aqui, tá vendo? Ó? Foi dito para fazer isso. Certo? Menos a integral do início do ponto de partida. O ponto de partida é a superfície, é um R igual à superfície. Então, por isso ficou Rzão aqui. Ó. Se estiver muito pequeno, vocês me reclamem, tá? Aí eu amplio ali. Estão conseguindo enxergar? Aqui está tranquilo, professor. Beleza. Sim. Então, V final menos V inicial, ponto de partida, superfície, porque eu considerei o potencial nulo na superfície agora. Conheço já o campo elétrico fora de um condutor, né, esférico. Então, a expressão é a mesma do campo elétrico fora de um condutor. Calculamos já isso com a lei de Gauss. Fazendo a integral, bonitinho ali, vou substituir agora, seria menos 1 sobre R, o resultado dessa integral, né? Menos 1 sobre R, aplicado nos limites, desde o ponto inicial ao ponto final. Então, valor final, 1 sobre Rzinho menos 1 sobre Rzão. Só que tem um menos na frente, que vai fazer inverter isso aqui, por isso que ficou esta expressão. Tá? Então, essa é a diferença de potencial entre um ponto na superfície e um ponto R qualquer. Observem que... deixa eu minimizar aqui. O nosso cálculo anterior, o V de R tinha dado essa expressão. Vejam que os potenciais são diferentes. Então, o potencial no ponto P, considerando o potencial nulo na superfície, é essa expressão aqui. Tá? Porque já ficou V de R direto. Ó. E no cálculo anterior, considerando o potencial nulo infinito, era essa outra expressão. Então, os potenciais vão depender de onde tu escolheu o nível de referência. Mas, se eu pedir para calcular a diferença de potencial entre dois pontos, né, deve dar a mesma coisa. Aqui a gente continua o cálculo agora, calculando o potencial no ponto P dentro do condutor. Tá? Dentro do condutor, partindo da superfície, considerando o potencial nulo na superfície. Então, V final, um ponto R qualquer aqui dentro, tá? Um Rzinho lá dentro, medido a partir do centro, menos V da superfície. Então, isso aqui é zero. Né? O campo elétrico dentro do condutor a gente já conhece que é zero, então ficou simplesmente V igual a zero. Nessa condição, que a gente diz que o potencial é nulo na superfície, aí sim eu consigo achar o potencial para qualquer ponto dentro do condutor igual a zero. Potencial nulo lá. Então, o potencial é nulo e, consequentemente, as diferenças de potencial também vão ser nulas. Tá certo? Alguma dúvida? Se tu pegar essa expressão aqui, para o potencial ver um ponto, V de R, medido a partir do infinito, e eu pedisse para vocês, tendo a expressão do V de R,
calcular a diferença de potencial entre este ponto aqui e a superfície, o que vocês iam ter que fazer? Ia substituir o potencial neste ponto, que seria Q sobre 4πε0r, um R genérico, menos potencial na superfície. Seria Q sobre 4πε0r, que é o cálculo que está feito aqui. Então, a diferença de potencial entre dois pontos independe de onde tu escolheu o nível de referência. Sempre vai dar o mesmo resultado. Tá? O potencial, sim, é diferente. Tranquilo? Posso ir adiante? Tranquilo. Para um isolante, agora para um isolante esférico, né, complica um pouquinho mais. Eu quero saber qual é o potencial elétrico para um R qualquer, né? Um R qualquer, medido a partir do centro do condutor, um ponto P aqui. Mas, considerando potencial nulo no infinito. Então, a ideia é como se eu estivesse trazendo uma carga de teste lá do infinito até o ponto P. Tá? Então, para um R maior ou igual a R, agora, parte externa. Então, V final, um ponto radial R. V inicial, potencial inicial lá no infinito. V de infinito igual a 0. Tá? Menos integral de E de R dr. Aqui eu já peguei o campo elétrico pronto. É que nós calculamos a partir da lei de Gauss. Já tem esse cálculo feito lá, quando nós estudamos a lei de Gauss. Em termos de densidade de carga ou em termos de carga total, né? Pode usar uma ou outra expressão. Está sendo mostrado que são equivalentes as duas expressões, tá? Bom, então, continuando o nosso cálculo, vai ter que V num ponto qualquer lá, integral do infinito até R, coloquei para dentro do campo elétrico, ali no valor de E de R. Tudo que é constante saiu para fora da integral, a nossa integral se resumiu a dr sobre R ao quadrado, e aí, substituindo o limite superior e inferior, já está pronto aqui. Então, estou mostrando que externamente a esfera isolante, né, o potencial cai com 1 sobre R. Certo? Mostrando o potencial nulo infinito aqui. Depois, para o interior do isolante. Então, já que a gente já fez esse cálculo aqui, nós podemos aproveitar. Cuidado, vou chamar a atenção de novo, estou batendo na mesma tecla. Não, jamais pode fazer um cálculo do infinito até um ponto R interno. Por que não pode? Porque aqui dentro da expressão vai o campo elétrico. Ó. Como é que tu vai botar dois campos elétricos que são diferentes? Aqui externamente é um campo elétrico e lá dentro é outro. Então, tu não pode fazer isso de uma única caminhada, digamos assim. Então, tem que ir no máximo até a superfície e depois continuar lá para dentro. Acho que estou respondendo a questão ali, João, né? Da lista, da tarefa. Depois vou dar uma pensada em cima disso aí, professor. Depois a gente olha ali. Agora, em seguida, só deixa eu terminar essa parte aqui. Então, agora ele quer saber potencial num ponto R, a partir do centro da esfera, considerando ainda o potencial nulo no infinito. Então, o ponto de partida, só posso partir daqui no máximo, né? Ponto inicial e vou caminhar para o ponto P. Então, o V final vai ser V de R, o V inicial vai ser um potencial na superfície. Igual a menos integral do ponto inicial, ponto de partida, até o ponto final R. E essa expressão aqui vai ser o campo agora interno da distribuição. Campo interno, calculado pela lei de Gauss, já está pronto lá. Só copiar e colar. Mas tem que dizer de onde tirou, né? Então tá. Aí, seguinte, para fazer esse cálculo, eu preciso deste V da superfície. E de onde é que eu vou tirar ele? Daqui. Porque esse V de R é para uma região externa, assim como um R igual a Rzão. Ele é válido até a própria superfície. Então, só substituir este Rzinho aqui pelo um raio igual ao raio da superfície. Tá? Então, este V de R aqui vai ser substituído por isto aqui. Olha lá, ó.
Se eu substituir o Rzinho para Rzinho, vai ficar ρ Rzão ao quadrado sobre 3y0, que é o que está ali. Tá? Aí faz a integral normal, só que agora o campo é o campo interno. Já vai dar um ρr ao quadrado sobre 2, né? Substituindo o limite superior e inferior. Já levando em conta o sinal ali, enfim, dá essa expressão. Não pode esquecer de passar isso aqui que está subtraindo para cá, somando. Então, vou pegar essa expressão que está aqui. Ó, e tem que somar com esse V de R ali. Isso aí é como se fosse assim, é como se eu tivesse dois níveis, né? Então, eu tenho aqui a mão, que é um nível, e tenho aqui um próximo nível. Então, se eu pedir para determinar o potencial em relação a onde está a caneta, em relação à minha mão, seria a diferença de potencial entre esses dois pontos. A resposta seria esta aqui. Mas, se eu pedir para calcular o potencial onde está essa caneta aqui em relação a onde está a mesa do computador, que está mais para baixo, né? Aí eu teria que somar mais aquela altura, aquele MGH da altura, se fosse o caso gravitacional. Então, essa soma, isso aqui que está sendo somado, ó, é o potencial, como se fosse a altura em relação ao nível, em relação ao infinito. Tá bem? Por isso que tem aquela soma. Tá, ô, professor. Sim. A gente está vendo da superfície, com relação à superfície até o centro. E se fosse do centro até a superfície, só mudaria o sinal, no caso, o passo a passo é o mesmo, né? Se eu te pedisse para calcular o potencial em relação ao centro, Isso. aí tu teria que considerar o potencial nulo no centro. Aqui foi feito isso? Acho que, não, aqui está só um resumo, né, das expressões. Né? Estou mostrando o gráfico do potencial. O que tu está perguntando é assim... Do centro, o centro é o inicial e o final é a superfície, no caso. Peraí. Liga. Ligou. Então, assim, ó, tu está querendo saber... Aqui está a tua distribuição. E a tua diz assim, determina o potencial V de R para um ponto aqui dentro, um ponto P ali dentro. Só que é o seguinte, não quero saber isso. Considera aí que V de 0 é igual a 0. Então, estou te dizendo para agora, não é para considerar o potencial nulo infinito, e sim no centro da distribuição. Tá bem? Tá. Como é que ficaria, então? Vou mudar a cor aqui. Então, eu tenho que achar aí... Aqui é um raio R qualquer, então vai ser... O senhor tá projetando, professor? Tô, não tô? Parei que eu tô com a tela fixa aqui. Putz, eu tô apresentando guia, só isso. Acho que eu tenho que mudar aqui, peraí. Para compartilhamento. Não, tem que ser tela inteira. Agora foi, né? Agora sim, professor. Tá. Então, o que eu estava explicando é o seguinte. Então, de novo. Agora eu disse assim, eu quero determinar... Aqui eu tenho o mesmo caso anterior. É um isolante, tá? Tem ali a distribuição de carga contínua, beleza. Eu quero saber o potencial nesse ponto ali dentro para um raio Rzinho. Um R menor do que Rzão. E, em vez de considerar o potencial nulo no infinito, o exercício está mandando considerar o potencial nulo no centro da distribuição. Então, agora, o que isso quer dizer? Que V de 0 é igual a 0. Tá? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, usar a expressão, vai ser V final menos V inicial, igual a menos a integral de E de R dr, né? Desde o ponto inicial até o ponto final. Vamos ver isso aqui. Ponto final vai ser o ponto P, é um V de R. Ponto inicial, eu vou partir da superfície. Desculpa. Vou partir do centro. Por que eu estou partindo do centro nesse caminho? Porque o exercício mandou considerar o V igual a 0 no centro. Para R igual a 0, considere o V potencial nulo. Então, potencial nulo lá no centro. Então, por isso, menos de V de R igual a 0.
E a gente já sabe que vai ser zero. Igual a menos a integral desde quando? De R igual a zero até R igual a R da expressão do E de R dr. Tá? Então, vai ficar assim, V de R menos zero igual menos a integral desde zero até R do valor do campo elétrico, da expressão do campo elétrico dentro desse isolante que vocês têm lá, né? Então, ao realizar esse cálculo, o que tu está fazendo? Está determinando o potencial elétrico no ponto P em relação ao centro da distribuição. Tá? Bem, professor. Sim. E teria como perguntar, no caso ao contrário, eu descobri o potencial do centro começando com um ponto igual a zero dentro do... Potencial no centro, poderia considerar o potencial igual a zero na superfície. Tá, mas tipo em um ponto, eu não poderia começar o meu referencial do ponto como zero e eu queria encontrar... Poderia, mas aí é complicado, né? Porque tem que dizer, é meio estranho, porque aí tu vai ter que dizer assim, para um raio igual a R sobre 2, Rzão sobre 2. Uhum. Tipo assim, considere que V de R sobre 2, aí só para detonar, né? É igual a zero. Dá para fazer, né? Só que não é muito comum. Uhum. Tá? Então, eu não pedi isso na tarefa, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê? Sumiu. Aqui. Era o 9, né? O potencial no centro Isso. Da esfera determina o potencial na superfície. É o que a gente estava, que eu estava explicando agora. Tá? Então, vocês vão mudar o nível de referência. Em vez de caminhar do infinito até ali, vocês vão caminhar do centro. Não vai vir do infinito até lá, né? Tu vai partir do ponto central. Se tu conhece o campo elétrico ali dentro, tu nem precisa usar o campo externo. Tá? Tá claro? Tranquilo. Vamos mais adiante. Tá, então isso aqui são as expressões para V de R, considerando o potencial nulo no infinito. Então, agora deu um gráfico um pouquinho mais complicado, né? Então, o potencial diminui a partir do centro. O valor no centro é esse aqui. Como é que eu faço para achar isso? Aqui está o potencial, a expressão que vocês calcularam, vão ter calculado para R menor ou igual a R, né? Então, foi substituído R igual a zero aqui, por exemplo. Substituindo R igual a zero aqui, você vai chegar nessa expressão. Então, o potencial no centro do isolante. E qual é o potencial na superfície? Bom, então, tem que substituir esse Rzinho por Rzão. Então, o potencial na superfície, seria um ponto aqui, ó. É essa expressão aqui. Agora, se eu quiser saber o potencial externamente, então eu tenho que usar outra expressão do potencial elétrico, que é válida para a região externa. Acontece o seguinte, que tanto para o campo elétrico quanto para o potencial elétrico, a expressão do potencial externa e interna, elas têm que convergir para o mesmo resultado. Até dá para tirar a prova real, ver se a tua conta está certa. Quando eu substituo o raio da superfície aqui na expressão interna ou na expressão do potencial para a região externa, tem que coincidir o valor. Tem que dar o mesmo valor. Tem que fechar. Tá? Ok? Aqui, o que está mostrando no gráfico é em termos de Q, aqui está mostrando em termos de ρ. Aqui está mostrando como se faz a passagem de carga, de densidade volumétrica de carga para carga, né? Em termos da carga total, se a distribuição for homogênea. Bom, gente, aqui... Vamos supor que eu tivesse essa questão dos planos de carga infinitos, né, com densidade de carga sigma, mais sigma e menos sigma,
nós já vimos lá da lei de Gauss que o campo elétrico na região entre os planos é dado por essa expressão que eu estou circulando ali, ó, tá? Ou seja, o campo ele é constante, ele é uniforme, ele não varia de um ponto para o outro. E aí eu quero determinar como é que é a diferença de potencial entre dois pontos entre as placas de um capacitor, que é desse tipo, é bem esse tipo aqui. Então, e aí eu posso, no problema, considerar o potencial nulo na placa positiva. Dizer que o potencial aqui é 0 volt. Tá? Então, usando a expressão, eu vou ter V de x, onde o x, eu estou medindo o x a partir da placa positiva, aqui x igual a 0 na placa positiva, menos V de x0, o ponto de partida. Igual a menos a integral de E dl. Aqui os deslocamentos dl só vão importar aqueles que são paralelos ao campo. Né? Então, se eu chamar isso aqui de eixo x, só vai importar o deslocamento em x. Por isso que o dl virou dx. Ó. Tá? Então, substitui o campo elétrico que ele é em x, então E de xi, produto escalar com dx de i, deslocamentos infinitesimais em x. Como o campo é uma constante, ele saiu para fora da integral, nesse caso, ó, e aí ficamos com a integral de dx, que simplesmente é um ΔX. Se eu estou medindo em relação à placa positiva, eu chamei esse x de 0, então eu vou ter uma expressão para o campo elétrico em função da distância contada a partir da placa positiva. Então, esse x aqui ó, é medido a partir da placa positiva. O que está dizendo essa expressão? Que o potencial elétrico ele cresce linearmente na placa positiva para negativa, ou na verdade decresce, né? Porque tem um sinal menos aqui. Ó. Tá? Potencial, se aqui na placa positiva fosse 0, e aqui na placa negativa fosse menos 5 volts, digamos, né? Quanto seria o potencial elétrico exatamente na metade, na região bem no meio das placas? Hein? Acorda aí. A metade da tensão, professor. Menos 2,5. Isso quer dizer o crescimento linear. Se duplicar a distância, duplica o potencial. Tá? Se cair pela metade a distância, cai pela metade o potencial elétrico. A gente pode escrever, então, que quando o campo é uniforme, né, que a diferença de potencial ela é menos E ΔX. A gente vai usar bastante isso depois no capacitor. Então, a DDP ela é um E. O que é ΔX? Se eu pegar a distância entre uma placa e outra, ΔX vira a distância D entre as placas. Então, a diferença de potencial entre as placas de um capacitor vai ser E vezes D, em módulo. Tá? O campo elétrico entre elas, sigma para ε0, vezes a distância entre as placas. Observa outra coisa, que o campo elétrico ele aponta para a região, sempre para regiões de menor potencial. Por isso esse menos ΔV ali. Tá? E para terminar, a gente tem uma outra possibilidade de calcular o campo elétrico. Agora é o contrário, gente. Até agora, nós conhecíamos o campo elétrico e estávamos determinando a diferença de potencial entre dois pontos e o potencial num ponto, por exemplo. Agora, nessa situação, a gente vai conhecer a diferença de potencial e vai querer determinar o campo elétrico. Ao contrário. Vou fazer o seguinte, vamos supor aqui que eu tenha um dado deslocamento ΔL. Delta, quando é delta, quer dizer que é um deslocamento que não é infinitesimal. Então, eu tenho um ponto aqui de x, coordenada xyz, e só o deslocamento foi em x, por isso tem um x mais ΔX. Então, ΔL, nesse caso, seria igual a ΔX, por exemplo. Posso escrever que ΔL é um ΔXi, vetor. O campo elétrico, ele não tem necessariamente que estar só no eixo x, ele pode estar em qualquer direção. Então, aqui está uma expressão geral para o campo elétrico, com as suas componentes em x, em y e z, e aqui os seus respectivos vetores unitários. A DDP entre esses dois pontos aqui, eu poderia escrever como ΔV igual a menos integral desde um ponto A, se eu chamar esse ponto de A, né, até o ponto B, de EDL. Tá? Onde o ponto A vai ser a coordenada desse ponto e o ponto B a coordenada daquele ponto respectivo.
Aqui tranquilo, né, essa matemática aqui. O que mais? Então, o ΔV eu posso escrever como sendo um menos E ΔL, já que, se esse deslocamento for pequenininho, o campo elétrico praticamente não varia de um ponto para o outro. Tá? Então, eu posso tirar ele para fora dessa integral aqui. Então, se o deslocamento, de novo, se o deslocamento aqui for pequeno, posso considerar o E constante e ele sai para fora da integral. Fica o integral de dl, que é ΔL. Por isso ficou isso aqui, ó. Só que aí eu vou olhar para a expressão para o campo, a expressão para o ΔL, e vou fazer o produto escalar. Quando eu fizer EIJ escalar ΔXI, vai dar zero. Então, vai só sobrar essa componente EX ΔX. Tá? Então, menos EX ΔX. Então, ΔV seria menos EX ΔX. A gente pode, inclusive, isolar o EX e dizer que vai ser menos ΔV por ΔX. Tá? Mas eu quero generalizar isso. Tá? Então, a componente x do campo, por essa expressão aqui, teria a relação com a taxa na qual o V varia, tá? Em x, considerando o y e o z constantes. Tá? Então, o campo, o componente do campo tem uma dada direção, é como se fosse uma derivada direcional. Tá? Ele aponta para a região onde o potencial varia mais rápido. Essa é a ideia. Tá? Então, entendendo a ideia de gradiente de potencial, isso aqui seria bem mais geral a expressão. Então, está a expressão conhecida de vocês, ΔV igual a menos integral de EdL. Tá? Aqui só está o potencial final menos inicial. A gente só bota um menos aqui, né, para ser do início até o fim. Conforme a gente já vinha trabalhando antes. Tá? Se eu pegar e derivar essa integral, né, eu vou ficar só com o que está um argumento lá. Então, fiquei com dv. A mesma coisa aqui. Se eu apliquei a derivada da integral, na mesma região, eu vou ficar com simplesmente EdL. Substituindo o E, que é genérico, que tem as componentes I e JK, e o dl sendo um deslocamento genérico também, com suas componentes em x, y e z, ficamos com essa expressão aqui. Quando eu aplico o produto escalar, eu fico com essa expressão aqui. Ó. E daí, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente pode já dizer que a componente x do campo elétrico vai ser a derivada parcial, aqui derrum, né, a gente lê assim, derivada parcial de V em relação a x. Não se assustem quem não viu isso aqui ainda. Tá? Derivada parcial quer dizer, considera as outras variáveis como se fossem constantes, tá? E deriva só em relação a x. A componente y é a mesma coisa e a z o mesmo. De modo que eu posso escrever o campo total, o vetor campo elétrico, se eu conhecer esses potenciais em cada direção, como dessa forma que está aqui. Tá? Veja que aqui eu tenho um operador, né, um derrum de x, derrum de y, que é o operador gradiente aplicado, tá, ao potencial elétrico. Certo? Então, eu posso dizer que o campo elétrico é menos o gradiente de V. Esse menos quer dizer que o campo aponta para regiões de menor potencial, para onde o potencial varia mais rapidamente, a taxa com que ele varia é mais rápida. Então, por exemplo, aqui, ó, a pergunta é, onde é que o campo elétrico é mais intenso? Vamos ver se vocês vão se dar conta. É aqui ou aqui? Onde é que o campo é mais intenso? ΔV. Ó. Aqui, ó. E igual a ΔV, ΔX. Então, ΔV, ΔX. Na esquerda? Vou botar um menos aqui, né? Igual a EX, por exemplo. Então, os ΔVs são iguais. A diferença de potencial entre essa placa V1 e a placa V2 é a mesma, tanto faz eu vir aqui nessa região de cima ou aqui na região de baixo, correto? V1 menos V2 é o mesmo. Então, isso aqui é o mesmo valor no numerador, certo? Já no denominador, a diferença de distância aqui é maior. Quando a distância é maior, o resultado vai dar menor. Então, o numerador é maior aqui. Desculpa, o denominador.
é maior aqui, ΔX maior, o resultado vai ser menor. Então, o campo elétrico é menor aqui do que aqui. Então, onde as equipotenciais estão mais juntas, quer dizer que o campo elétrico é mais intenso. Tá bem? Para terminar, duas coisas. Então, primeiro aqui, está pedindo para achar as componentes do campo elétrico. Então, aplicando, por exemplo, eu vou fazer só uma, depois vocês fazem as outras. Então, EX, por exemplo. EX vai ser igual a menos dV dx, componente x do campo elétrico. Então, qual seria a derivada em relação a x dessa expressão aqui? Como é que ficaria? dV 2ax y² mais byz. Isso. Mais byz. Ou seja, deriva só em x, considera o y como constante. Quando for fazer dV dy, considera o x como constante. Então, tá tranquilo. Aí tu já achas, conhecendo a função potencial, tu consegue calcular as componentes do campo elétrico. Agora, esse exercício aqui, ó, eu gostaria que vocês pensassem muito sobre ele, tá? É assim, ó, tu tem uma esfera carregada com a carga de 15 microcoulomb e uma outra neutra. As duas são esferas condutoras. E aí, tu vai se conectar uma a outra por um fio, um condutor. Fio bem longo. Por que um fio bem longo? Para que, se elas estiverem muito perto, a carga de uma vai interferir na outra. Então, eu quero que eu consiga determinar o potencial na superfície independente da outra esfera. Tá? A pergunta primeira é, qual é a carga final das esferas depois que elas forem conectadas? Então, quando é feita a conexão, o contato, elas vão ter, no final das contas, cargas de mesmo sinal, mas não vão ter a mesma quantidade de carga. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo esse problema? A carga inicial, vou chamar de quê? Ela é 15 microcoulomb, né? Está toda ela na esfera 1. Depois que for feita a conexão, com certeza, pela conservação da carga, a carga na esfera 1 mais a carga da esfera 2, na superfície delas, vai ser igual a quanto? 15 microcoulomb. Continua 15 microcoulomb. Então, aqui eu tenho uma primeira parte no sistema de equações. Igual não dá para saber quem é um, quem é outro. Como é que eu acho a segunda parte? Para montar o sistema. Dá para usar o sigma igual a carga sobre área? O que vai se igualar, gente, quando elas pararem de transferir carga de uma para outra? O potencial elétrico. Potencial. Como eu disse na aula passada, na aula de ontem, a carga sempre tende a fluir para a região de menor potencial. Então, com essa aqui tem carga, ela está no potencial mais alto que essa aqui. Poderia dizer que essa aqui está no potencial zero, por exemplo. Então, vai haver fluxo de carga até que os potenciais se igualem. Nem se fosse líquidos, tá? Tem uma vasilha com líquido mais alto e outra com líquido mais baixo. Conectou uma a outra, uma vai baixar, a outra vai aumentar, até se igualarem os níveis. Que níveis? Os níveis de mesmo potencial gravitacional, no caso de líquido. Aqui é nível de mesmo potencial elétrico. Isso aqui é o potencial na superfície das esferas. Rapidinho aí, como é que é o potencial na superfície de uma esfera condutora? K, no caso da 1, KQ1 sobre R, R1. Vai ser igual a K, Q2 sobre R2. Então, vai fechar o sistema aqui, ó. Só que existe uma relação entre os raios. Qual é a relação? Que o raio 2 é igual ao raio 1 sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual a K, Q2, estou terminando, sobre R1 sobre 3, né? Coloque em letra maiúscula quando for fazer. Isso aqui era genérico, como vai fazer na superfície, substituir pelo R maiúsculo. Aí vai cortar este R com esse outro R, e tu vai ter que a relação entre Q2 e Q1 colocada aqui dentro do sistema. Tá bem? Eu vou lançar lá no fórum de dúvidas da semana qual é a resposta, para vocês me dizerem a resposta desse exercício.
E para finalizar, outra pergunta. Onde é que vocês acham que o campo elétrico vai ser mais intenso? Na superfície da esfera grande ou da esfera pequena? Esfera pequena. Mas vocês vão chegar à conclusão que a esfera pequena vai ter menos carga. Ela vai ser igual, no caso? Vai ter a terça parte da carga da esfera grande. Eles vão ser iguais? Os potenciais vão ser iguais. Mas Porque apesar da um vai ter esfera... um menor potencial e um raio menor, e o outro vai ser... Tá, os potenciais vão ser iguais, mas Mas o raio é 3 vezes menor. é 3 vezes menor. A carga vai ser 3 vezes menor, mais ou menos. Não sei se é bem isso. Tem que fazer a conta. Acho que é. Tá? Só que tem um detalhe. Essa carga está mais concentrada. Então, a densidade de carga nessa superfície da pequena vai ser maior do que na grande. E, consequentemente, o campo elétrico vai ser a mesma relação. Então, vocês vão chegar à conclusão que na esfera pequena o campo elétrico é mais intenso. Isso mostra, tu pode modelar qualquer condutor, qual seja o formato dele, como se fossem formados por esferas conectadas. Esferas grandes, esferas pequenas. Quando as esferas estiverem em contato, a carga se redistribui de modo a que os potenciais se igualem. Mas nas esferas pequenas, vai ficar um campo elétrico mais intenso que na esfera grande. Então, nas pontas, se o condutor tiver uma ponta, é ali que o campo elétrico vai atingir primeiro o valor maior possível. Então, se o condutor tiver uma ponta, é ali que vai haver uma descarga elétrica, esse chamado poder das pontas. Certo? Para-raio funciona baseado nesse princípio. Imagina um para-raio sendo formado por várias e várias esferas conectadas, né? E aí, na esfera menor, é onde tu vai ter o campo elétrico mais intenso. Por isso que a descarga se dá na ponta. Preferível que o campo elétrico rompa ali na região onde tu quer que aconteça a descarga do que em outra região na volta, né? E, por fim, esse exercício aqui que é só derivar em relação a R, e aí vocês acharem o potencial no ponto P. Mas o principal aqui que eu quero que vocês façam é esse 2, beleza? Desculpem ter avançado aí no horário. Aqui é muita coisa para a gente falar. Tá? Não esqueçam de botar ali um oi para valer a presença. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Professor,